Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso Bastidores. Esse é o nosso episódio número 4 e dessa vez eu tenho a alegria de receber aqui o reverendo Jean Francisco. Se você lembra, os bastidores são uma das formas da gente perceber como é que a vida e a graça nos encaminha por trás dos holofotes. Às vezes você observa algumas pessoas que estão servindo a igreja e estão em alguns lugares de evidência, e você ou é tentado a pensar que aquilo é fácil demais e não reconhece as lutas dos bastidores, ou você é tentado a achar que nunca vai chegar naquele nível sem perceber que por trás dos bastidores somos todos pessoas comuns, pecadoras, dependendo da graça de Deus. E hoje eu tenho a alegria de receber o reverendo Jean, com quem já trocamos algumas ideias, né? Já pude bater papo, participar de uma semana teológica que ele organizou, e volta e meia a gente está conversando no Instagram, e eu acompanho aí o serviço dele nos seus estudos, principalmente agora lá nos Estados Unidos, e ele topou prontamente essa conversa. Eu fico feliz de recebê-lo. Seja bem-vindo, reverendo. Obrigado, Allen. Vou te chamar de Allen, tá? Reverendo é muito formal. Beleza, Bastidores, né? Conversa de vestiário, tá? ótimo, show. É um prazer estar com você e poder contribuir com esse novo projeto aí, que eu acho que é muito bom para o pessoal perder aquela visão exagerada de que os pastores, os líderes da igreja são super-homens, né? E ver Uhum. o que está por detrás de tudo isso. Vai ser um prazer contribuir. Muito bom. Então, beleza. Jean, vou tirar o reverendo aqui também para poder fazer isso tranquilo. Embora às vezes, esse é até um dilema para a gente falar de bastidores, né? É, Porque no dia a dia, né, nas conversas em privado, é muito tranquilo falar o nome e tal. Mas normalmente, quando eu tenho esse senso de que você está diante de outras pessoas, vem o reverendo, vem o título para dar um senso aí de respeito e tudo mais. é. Outro dia alguém perguntou, né? Pastor, eu posso chamá-lo pelo nome? Claro, esse é o meu nome, né? Fica tranquilo, o título tá aí só para indicar alguma coisa, mas não é o meu nome. É por aí. Ok, Jean, conta pra gente, ou descreve pra gente um pouquinho de quem é você. Se por alguma razão alguém chegou aqui e caiu de paraquedas nesse podcast e não tem ainda muita noção de quem você é, o que você faz, como é a sua família, enfim, explica pra gente. Amém. Vamos lá, reverendo Allen. Meu nome é Jean, eu sou filho de Deus, em quem Deus tem todo o seu prazer, salvo pela graça quando tinha 14 anos. Isso é o máximo que eu posso dizer sobre quem eu sou. Agora, do que estou fazendo e coisas do tipo. Bom, eu fui enviado ao seminário com 18 anos pela minha igreja, Presbiteriana da Penha, a qual ainda continuo como pastor auxiliar. Eles me enviaram muito cedo porque reconheceram o chamado pastoral em mim, também tinha o desejo. Fui enviado para o Seminário Presbiteriano de Campinas e lá me formei aos 22 anos. Fui ordenado pastor presbiteriano no mesmo ano e desde então venho trabalhando como pastor na linha de frente da igreja, sempre em ministério integral, nunca... Eu tive outros trabalhos quando eu era mais novo, mas é aquele tipo de trabalho que você tinha só para pagar o McDonald's da namorada que você estava saindo, coisa do tipo, né? Então, eu já trabalhei como fritador de batata frita no Bob's, eu já vendi milkshake no shopping, já fiz muita coisa aí que nos bastidores o pessoal não sabe. Legal. E já trabalhei como atendente de clínica de hemodiálise, até que, se não me engano, era o terceiro ano do seminário, começou a vir uma graninha para o seminarista, a partir da igreja, como reconhecimento dos meus trabalhos, né? Então, a partir daí, comecei a comprar o meu próprio sorvete com o dinheiro que eu recebia da igreja, né? E depois me tornei pastor dessa igreja, continuei trabalhando, trabalhei muitos anos com jovens e adolescentes, com grupos pequenos, com pregação, com discipulado. E foi uma coisa muito engraçada, Allen, que sem eu ir atrás dessas coisas, logo depois que eu terminei o seminário, o nosso professor de homilética do Seminário de Campinas, ele se interessou em contratar um professor assistente, que até então no Seminário de Campinas, eu acho que toda a IPB como um todo, é um negócio meio que estranho.
Nós não temos professores, não temos essa cultura, na verdade, que é uma cultura muito americana. De sempre que você tem um professor, você tem um professor assistente que geralmente é um aluno que você tem alguma afinidade e que chama para trabalhar com você. E foi o que aconteceu. Eu me formei no seminário, ele me convidou para ser assistente dele na área de pregação e de homilética, que sempre foi a disciplina que eu mais gostei no seminário, porque eu acho que tudo aquilo que você estuda, filosofia, lógica, hermenêutica, ética, teologia sistemática, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tudo isso desemboca na sua pregação. Se a sua pregação é ruim, é porque você não sabe de nada de nada. Essa é a minha tese, basicamente. Quer conhecer um bom teólogo? Ouça a sua pregação. Que se o cara ele não entrega o que ele conhece na pregação, é porque ele está de brincadeira, né? E foi o que aconteceu. Eu comecei a dar aula no seminário como professor assistente e fiquei fazendo isso por 5 anos. E desde então comecei a perceber que Deus tinha um chamado para mim, não apenas no ministério pastoral, igreja local, mas também ele tinha me dotado de algumas capacidades para ensinar, tanto para o seminário ou qualquer outro lugar que eu fosse convidado. E então eu dei aula por algum tempo no seminário de Presbiteriano de Campinas e também no seminário Servo de Cristo e em alguns outros seminários como professor convidado. Então esse é o Jean estando pastor, esse é o Jean estando professor, e depois de um período aí de trabalho no ministério, eu acabei casando, eu me tornei pastor ainda solteiro. No meio do ministério eu casei com a Gesier, minha esposa maravilhosa, e aqui nos Estados Unidos nós tivemos nosso primeiro filho, o Valentim, que vai fazer aniversário agora no final do mês. Que legal. E estou na fase pai, que na minha opinião é o auge de tudo aquilo que eu já vivi. Porque é o que mais te humaniza, que te humilha, que te faz dependente do Senhor e que escancara as suas mazelas e te coloca realmente, coloca os seus bastidores à mostra. É isso mesmo, é isso mesmo. Aliás, diga-se de passagem, olhar os stories e as fotos do Valentim é uma diversão. Cara, que bebê bonito, hein, cara? Muito legal. Genética boa, genética boa. Da mãe. Descendência alemã, então tá tudo por ali. Muito bom. Você nasceu em uma família cristã? Não nasci em uma família cristã. Minha família, minha mãe, desde que eu me entendo por gente, ela nunca foi muito religiosa. Nunca vi minha mãe rezando, orando, fazendo oração do terço. Nunca vi minha mãe na igreja, nem nada. Até que, e nem os meus outros familiares, aí sim você via alguém indo para a igreja que ia colar, mas era tudo nominal, sabe? A única pessoa religiosa mesmo da minha família que você via que tinha a regra, tinha o hábito religioso, era a minha avó, que ela era testemunha de Jeová. E aí ela era muito séria e firme. Só que a família não, ninguém acabou seguindo o caminho religioso, mas minha mãe, quando eu estava com 13 anos, ou menos, acho que 12, ela começou a ir na igreja evangélica. E por causa do meu pai adotivo, o senhor Dagmar Gomes, que já é falecido, ele tinha problema com o alcoolismo muito grave. Chegava bêbado praticamente todos os dias, em casa. Trabalhava muito, era muito estressado, e enfim, acontecia tudo aquilo que você pode imaginar de ruim. Ele chegava machucado em casa porque brigava nos botecos, e era conflito dentro de casa, era briga com a minha mãe, era briga comigo. E por causa dessas tensões e de uma percepção da minha mãe de que o casamento era irreparável, ela decidiu buscar ajuda. E ela acabou achando uma amiga do trabalho dela que levou ela para a igreja. E ela ficou, e ela se converteu de uma forma assim absurda. Assim. Mudou completamente. Aquela mulher de um jeito virou outra mulher, uma mulher de Deus. E muito pentecostal, muito pentecostal. Era língua estranha para cá, para lá, um negócio maluco dentro de casa. E eu, para quem não me conhece, eu tinha um cabelo grande, eu era headbanger, metaleiro, né? Olha, temos isso em comum. E eu gostava de tirar sarro da minha mãe, porque ela colocava aquelas músicas gospel, o pessoal tralalalala, ia lá, e eu ficava ligado, tinha uma guitarra, tudo o set de heavy metal tava tudo pronto, e eu tirava um sarro com ela, eu me lembro com até um pouco de graça desse momento. E aí, cara, foi que a minha vez chegou, né? Ela orava muito por mim desde então, e foi aí que eu comecei a ir para a igreja depois de um tempo.
a convite de um amigo, só que ela continuou na igreja dela, e eu fui para a igreja presbiteriana da Penha, onde conheci o Senhor. E, enfim, passou toda a minha conversão e tudo que eu já expliquei no começo. Eu não vim de família cristã, mas acabou que o Senhor, pela sua graça, alcançou minha mãe de um jeito muito, assim, radical, e depois me alcançou. Que legal. E em que momento veio esse despertamento para o chamado ou para o seminário, pelo menos para o desejo de estudar teologia e de servir a igreja? Foi quando, logo após a minha conversão, eu tive um despertamento muito grande para as coisas espirituais. Porque até então a minha vida se dava basicamente no físico, no material, naquilo que é ordinário, que é bom, mas que não dá conta de suprir as nossas carências da alma, né? Então eu era um cara que gostava muito de música, gostava muito de mulher, gostava de sair com as meninas. O meu filho tá gritando, não gostou, né, Tintin, que eu falei isso? Ele tá aqui me olhando. E nem sei o que eu tava falando mais. Eu sei que eu tava muito focado nas coisas da vida mesmo, né? Isso. O que é nascido da carne é carne, como o Senhor Jesus nos ensinou. E aí depois da minha conversão, eu comecei a pensar muito nas questões espirituais. Comecei a pensar muito no céu. Comecei a pensar muito na Nova Jerusalém. Muito em quanto tempo eu gastava jogando videogame, quanto tempo eu gastava saindo, sei lá, sabe? Eu preciso me dedicar a Deus. Eu comecei a ler a Bíblia. Comecei a ler muito a Bíblia. E em 6 meses eu tinha lido a Bíblia inteira, com 14 anos. Isso foi muito radical, porque eu chegava na igreja e conversava com os meninos da igreja, ninguém tinha lido a Bíblia. Os meninos estavam na igreja desde sempre. Eu falei, mas vocês não se interessam pela Bíblia? Como é que é o negócio? Não, a Bíblia é legal, tá, mas quem conhece mesmo é o pastor. Tal. A gente só dá um Ctrl-C, Ctrl-V do que ele fala. E aí isso me inquietou muito. Então, eu sempre tive esse despertamento para o espiritual, para conhecer a Deus, depois da conversão, e aí eu li a Bíblia. E foi quando eu li a Bíblia que aí eu acabei me apaixonando pelo Evangelho, pela doutrina. E logo, pouco tempo depois da minha conversão, dessa busca pela Bíblia, eu comecei a dar aula na igreja. Né, com 16, 17 anos eu estava dando aula na escola dominical. Foi uma confiança lascada em mim, porque imagina, o cara acabou de chegar na igreja, tem 2 anos, já estão pedindo ele para dar aula. E aí foram meio loucos, eu nem sei se eu faria hoje, né? Isso com alguém, mas enfim, acabou acontecendo comigo, eu agradeci a oportunidade e comecei a ensinar. Minha primeira aula, olha que engraçado, minha primeira aula foi em Romanos 9, ou seja, foi uma baita sacanagem do pastor. Uma baita sacanagem, que eu demorei umas 2 semanas para preparar a aula, porque não tinha entendido nada. E hoje até consigo entender alguma coisa, mas ainda consigo ver as minhas limitações quando chega esse texto. Enfim, comecei a dar aula na escola dominical e a partir daí, cara, eu percebi, quando estava naquela tensão de qual curso escolher para o vestibular, sabe? Eu não sabia absolutamente nada, nada me interessava. Matemática eu sabia que eu não gostava, mas o resto era uma dúvida assim meio cruel. Eu gostava de humanas, sociologia, português. O que eu vou fazer? Não sei. Aí eu me inscrevi num cursinho, coloquei um monte de coisa lá e nada meio que me dava desejo, me dava algum tipo de contentamento. Foi aí então, cara, que em oração, né, muita oração mesmo, minha mãe, Deus me revelou de alguma maneira misteriosa o chamado para o ministério. Eu vou explicar como é que foi. O cursinho eu voltava para casa à meia-noite. Todo santo dia, eu voltava para casa meia-noite, meia-noite e meia. Eu chegava em casa, em vez de dormir, cara, foi na época que eu era bem crente ainda, hoje nem tanto. Eu orava, cara, eu orava da meia-noite e meia até o Senhor me dar conforto, porque eu estava muito angustiado. Não sei para que serve a minha vida. E aí eu orava, fiquei fazendo isso por 6 meses, cara, eu não ouvi um A da boca do Senhor. Nada, nenhum sentimento no coração, nenhuma confirmação por meio de uma pessoa aqui ou acolá. Negócio assim, bem raso, assim, da parte de Deus para mim, até aonde eu entendia. Até que numa noite qualquer, fazendo o mesmo ritual, cara, eu orei e no meio da oração eu senti que eu fui, assim, arrebatado para as alturas, uma alegria profunda dentro da minha alma. Eu tenho um propósito, eu sei para onde eu vou. E no meu coração estava, vou ser pastor.
Foi depois desse dia, cara. Depois desse dia, eu dormi já querendo ser pastor. E acordei minha mãe de madrugada e falei, mãe, eu vou ser pastor. É isso que Deus quer da minha vida. E minha mãe falou, eu tô orando por isso. E Deus também revelou para mim, você vai ser um pastor. E aí, cara, misturou um pentecostal com um presbiteriano, fez a crônica entre fogo e gelo. E aí, daí em diante, conversei com os pastores lá e todo mundo concordou. E por isso que eu fui pro seminário tão cedo, né? Que legal. Foi Puxa, mais ou menos isso. você Mas sabe não que... quero que você repita, viu, o que aconteceu comigo. Não quero. O que aconteceu comigo, você que está nos ouvindo aí, é o que aconteceu comigo, cara. Você não tem que replicar a minha história. Você não tem que replicar os meus passos. Se você está com dúvida, não vá para o seminário. Se você tem questões de incerteza sobre o seu chamado, não vá, vai fazer outra coisa. Eu fui e convenci o conselho de que queria ir porque eu tinha plena convicção do meu chamado. E sabia que se eu não fosse, eu estava desobedecendo o Senhor. Então eu pedi a Deus, se for da tua vontade que eu vá, convence todo mundo do conselho. Eram 12 presbíteros, ou seja, uma tarefa dura convencer 12 caras altamente qualificados, experientes, que têm trajetória de vida. Se for do Senhor, vão convencer os homens lá e vamos embora. E foi o que aconteceu, né? E fui. E você sabe que tem histórias que são assim, realmente difíceis até de nós presbiterianos explicarmos, né? O Francis Schaeffer conta a história dele, de quando ele foi para o seminário, que os pais dele não queriam que ele fosse, e chegou o dia de ir, né? Era para os estudos pré-ministeriais antes de chegar ao seminário propriamente, né? Daí para o college. O pai dele achava que pastores eram parasitas sociais, né? Então, quando chegou o dia dele ir, e ele ainda nem sabia como ia pagar, né, o college, o pai dele disse, olha, na verdade um dia antes, né, amanhã de manhã cedinho eu quero falar com você antes de eu sair para o serviço. Então o Schaeffer acordou de madrugada, e aí encontrou o pai dele disse mais uma vez, filho, eu não quero que você vá. E aí ele com o coração apertado disse, pai, espera um pouquinho, eu vou orar. Ele voltou lá para o quarto dele, e ele disse, Senhor, se o Senhor quer realmente que eu siga esse caminho, que eu me torne um pastor, eu tô com essa moedinha aqui, eu vou jogar essa moeda, que dê cara. Ele pegou, jogou, deu cara. Aí ele, Senhor, eu vou fazer isso de novo, dessa vez que dê coroa. Ele Gideão. jogou, deu coroa. Ele jogou uma terceira vez, e, Senhor, perdoa minha pequena fé, mas eu preciso ter a garantia disso aqui. Ele jogou mais uma vez e deu cara, que era o que ele tinha pedido. Aí ele voltou para o pai dele e disse, pai, eu tenho que ir. E aí ele diz a mesma coisa que você falou, olha, eu não recomendo que ninguém faça aquilo que eu fiz, não é normativo, foi o que aconteceu na minha história, e é isso, Deus é gracioso com a gente, né? Exatamente. E o bacana de ser cristão, de estar no ministério, é exatamente, só tem um cara que eu quero imitar, que é o Senhor Jesus. E a minha história é a minha história. E é por isso que é bacana um programa desse como Bastidores, porque nos ajuda a entender que você não tem que ser um Augusto Nicodemos, você não tem que ser um Hernandes Dias Lopes, você tem que ser você, cara, na presença de Deus, você tem a sua história. Tem muita gente que fala assim, né, mas o meu chamado é um chamado tardio. Eu já vi tantas vezes, né, eu fui chamado para o seminário quando eu estava com 50 anos. A partir de uma perspectiva da soberania de Deus, não tem chamado tardio. Uhum. A gente entende o que o irmão quer dizer quando ele fala isso, né? A gente tem misericórdia, a gente ouve. Mas não tem chamado tardio. Moisés foi chamado para libertar o povo de Israel, ele estava com seus 80. Então, É isso aí. a hora que Deus chama, ele vai te colocar lá no lugar onde ele quer. Depois do seminário, você já foi direto servir na igreja? Como é que foi essa transição do seminário para o mestrado? Como é que as coisas aconteceram ainda? Certo. Quando eu fui para o seminário, eu já fui com a convicção de que iria trabalhar na igreja não apenas após a conclusão do curso, mas no início, no meio e no fim. Então, a nossa igreja sempre foi uma igreja plantadora de igrejas. Nós tínhamos 2 congregações à época, que eram perto da minha casa, inclusive, e eu fui para o seminário já com a certeza de que eu iria trabalhar nessas 2 congregações, a princípio em uma, e se o trabalho fosse bem, numa outra. E é que acabou acontecendo, eu de fato fui trabalhar nessas 2 congregações e o trabalho fluiu bem. Os 2 primeiros anos a gente
Imagina, cara, menino de 18 anos, recém-convertido, né, com 14 anos, comecei a liderar aquela congregação, uma congregação que tinha lá umas 15, 20 pessoas e uma outra que tinha umas 40. As duas, assim, já muito antigas, era aquela congregação que não virou igreja e meio que ficou patinando, sabe, por alguns anos. Uma tinha 25 anos de congregação, acredite se quiser, Caramba. e uma estava caminhando pro acho que é 20º ano, ou seja, é tipo aquela igreja, manda o seminarista lá, vê se vai dar alguma coisa. Obviamente não me alegro com esse tipo de comentário, mas tudo bem. E fui e aí, cara, eu falei, vou servir o Senhor com o que eu sei, eu sabia muito pouco, pregava muito mal, mas eu tinha uma coisa, eu tinha amor a Deus, tinha amor ao Evangelho e amor para o Senhor que me dotou. E aí eu falei, vou fazer o trabalho. E aí fiz, cara, e foi uma bênção, assim, teve muita gente que se converteu. E depois, quando eu estava no segundo ano, as duas igrejas estavam indo muito bem, acabou que uma foi até organizada. A igreja sede me chamou. Eu quero que você venha trabalhar conosco. A gente está com uma carência aqui com adolescentes e jovens e tal. O trabalho está caindo, e você é um cara que tem a idade, eu estava com uns 20 anos já. Falei, tá bom, eu vou voltar. Deixei a congregação, fui trabalhar na igreja e trabalhei. E aí, quando chegou o final do curso, fui ordenado, continuei basicamente fazendo o mesmo trabalho até então. Não era o pastor titular, nunca fui pastor titular, né? A única igreja que eu trabalhei foi a Igreja da Penha, nunca fui titular, sempre auxiliar, sempre trabalhando com jovens, adolescentes, grupos pequenos. E foi aí, no meio desse percurso, que eu comecei a dar aula no seminário. Então, como eu falei para você, o dia de folga, às vezes é o dia que a gente tira para fazer umas coisas que a gente não estava nos planos, né? Então, meu dia de folga é hoje, eu estou aqui trabalhando. E eu lembro que eu tirava a terça-feira de folga e eu ia para o seminário de Campinas. Aí fazia aquela viagem, acordava 4 da manhã para chegar lá às 7h30 para dar aula, voltava, acabava a aula 1 da tarde, almoçava, chegava aqui em casa 4, 5 da tarde, quebrado, ainda tinha grupo pequeno, não sei o que, um monte de coisa. Bom que era solteiro, né? Então a gente tinha energia. E aí eu fui fazendo isso, e aí eu percebi a necessidade de fazer o mestrado, né? Pô, eu tô dando aula no seminário só com graduação, eu preciso me aperfeiçoar. Foi aí, estando ordenado, você tem a condição de fazer pós-graduação no Andrew Jumper. Eu aproveitei essa oportunidade que a nossa denominação dá, aliás, que eu agradeço, porque é uma coisa que enriquece demais a igreja presbiteriana e a igreja brasileira. Acabei fazendo um mestrado em teologia sistemática e em teologia bíblica, meio que um combinado. O professor Leandro, ele me tolerou, Leandro Lima, ele me tolerou para fazer as duas coisas, porque eu queria muito estudar o livro de Apocalipse. Só que eu estava inscrito em teologia sistemática. Por que você não faz as duas coisas juntos? Faz um trabalho que seja tanto um trabalho de sistemática quanto teologia bíblica, foi o que eu fiz. Eu trabalhei a doutrina do Novo Céu e Nova Terra a partir de uma leitura de Apocalipse 21 e 22. Que uma legal. leitura exegética. E aí ficou legal, gostei de participar do Andrew Jumper, de conhecer os professores, de estudar. E saí dali com aquela perspectiva, vou continuar dando aula no seminário, vou continuar como pastor da igreja, e acabou. E foi então que, dando aula no seminário, recebendo amigos na minha casa, que eu comecei a perceber que Deus tinha alguma coisa a mais para mim. E o fio da navalha passou sobre mim quando uma coisa muito sobrenatural aconteceu, né? Percebeu que a minha vida é muito marcada pelo sobrenatural, por isso que eu tenho muito respeito pela ação divina, né? Eu não fico brincando, não, como alguns irmãos fazem, que isso é coisa de pentecostal. Não, Deus é Deus. Foi quando um dos nossos professores do Servo de Cristo, que era americano, ele ia dar um módulo, eu era coordenador de um curso, e ele veio, só que ele falou, não tem ninguém para me buscar no aeroporto e eu não sei qual que é meu hotel. E aí eu fui procurar, não tinham pagado o hotel e não tinham levado ninguém para buscar no aeroporto. Então eu saí da minha casa, fui buscá-lo. E como não tinha hotel, hospedei ele na minha casa. Era o professor Carl Bosman, que foi professor de Antigo Testamento do Seminário de Campinas. Deu aula por mais de 25 anos aqui no Calvin Seminary. Emérito agora. E aí ele recebeu em casa, e aí, cara, você tem que ver a festa que ele fez. A gente ficou amigo, ele, enfim, já conhecia porque ele tinha dado aula para mim, mas a gente ficou muito amigo, ele me deu caneca, me deu caneta do Kelvin, me deu caderno, inclusive me deu uma proposta.
Falava, Olha, eu quero que você estude no Calvin Seminary e eu vou te ajudar, eu escrevo carta, eu converso com o diretor e eu vou preparar os caminhos para você. Eu quero que você estude, quero que você tenha essa experiência transcultural e volte para o Brasil para abençoar a igreja brasileira. E aí foi meio que uma coisa assim, meio que, o que eu vou fazer? Só que aí eu resisti um pouco ainda, porque eu estava com o ministério indo muito bem no Brasil, né? E como deixar a igreja? Cortava o meu coração pensar nisso. Então eu resisti por alguns anos ainda, e até que então eu conversei com o meu pastor titular e ele concordou plenamente que era alguma coisa direcionada por Deus, e foi aí que eu apliquei e entrei para o doutorado. E aí é onde estou agora. que legal. Puxa, você já está há quanto tempo aí? Eu estou começando agora o meu terceiro ano. Então eu entrei em 2018, estamos em 2020. Foi, claro, né, com a proposta, o convite do Karl Bosman, eu imagino que as portas tenham sido abertas de modo um pouco mais tranquilo. Mas, de modo geral, não é fácil, não, ou pelo menos a ideia que a gente tem é de que não é tão tranquilo esse processo. Como é que foi esse processo de aplicação e entrada aí no Calvin? Legal, essa é uma boa pergunta, porque até para não pensar que eu sou um cara de sorte, né? Só Uhum. sorte, não é só sorte e graça. Ah, quando você recebe um professor te convidando para participar de qualquer curso aqui, isso significa que você tem uma etapa da sua aplicação favorável a seu respeito, que é nas cartas de recomendação. Então é muito simples, o Allen. Se você tem um professor da casa te recomendando, é uma etapa vencida, enfim. Foi o que aconteceu comigo, e não apenas dele, eu peguei algumas outras. Mas é uma longa história, mas vamos ver se eu consigo contar algumas. O que aconteceu? Você tem a aplicação é gigante, cara, é enorme, é muita coisa que você tem que entregar. Então você tem que escrever uma mini biografia da sua vida, uma mini confissão de fé do que você acredita, tudo em inglês, e ir fazendo os uploads na plataforma, colocando lá a tradução dos seus currículos, do seu título de mestre, tal, 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 tal. Aí você coloca lá 3 cartas de recomendação de pessoas que te conhecem, elas têm que parar, fazer a carta para você que não é tão rápida, você tem que esperar enviar, e depois você tem que enviar um artigo acadêmico que mostre que você tem condições de escrever em inglês e que escrever teologia no nível acadêmico, de PhD, passa por essa também. Aí depois você tem os testes de línguas. Para o PhD você tem que passar em 2 provas, que é o TOEFL e o GRE. O TOEFL é uma prova de inglês que vai testar se você tem as 4 dinâmicas da língua em dia. O reading, o listening, o speaking e o writing. Ou seja, escrita, compreensão oral, fala e leitura. Passou no TOEFL, tem um número de pontos que você tem que bater para entrar. E aí o GRE é uma espécie de FUVEST, em inglês. Que é onde eu travei. Eu travei bastante nessa parte, porque tinha muita matemática, muita matemática. E quando eu comecei a me preparar para essa prova, eu falei, não vou dar conta disso aqui, nem no FUVEST do Brasil ia passar, imagina nessa aqui. Aí eu mandei um e-mail para o pessoal das admissões, e aí o cara me falou, ó, seguinte, o pessoal aqui do PhD não costuma prestar muita atenção no quanto você tirou em matemática, não. Eles querem saber se você escreveu 2 boas redações e na parte de ortografia, semântica, interpretação de texto, né? E aí, cara, tirou um peso do meu ombro. E aí eu falei, vou chutar tudo em matemática e vou fazer só as redações e as provas de raciocínio. Foi o que eu fiz. Então, funcionou. Chutei tudo. Só a prova de matemática, elas te dão 2 horas para você terminar, se eu não me engano. Eu terminei em 5 minutos. Eu nem li a questão, cara, pra falar a verdade. Eu nem li, cara. Eu pus C, e vamos embora. Vamos focar no que importa. Porque é a minha limitação, cara. Eu nunca fui bom em matemática, nunca gostei de estudar matemática. Eu gosto da teoria. Teoria eu acho bonito. Bom, tudo isso para dizer que a aplicação era longa. Tinha que fazer tudo isso que eu falei para você. Tinha que esperar o teste chegar com a resultado e fazer todos os uploads e tudo mais e esperar. Aí eu concluí a aplicação em novembro e eles te dão o resultado em março. Percebe a ansiedade? E a Uhum. ansiedade do coração? Você passa ano novo assim, cara, e aí, cara, vou ou não vou? E pior de tudo, né? Você tem que sair no meio do ano para começar o curso, porque o curso aqui começa em setembro. E
Aí na minha igreja eu pedi as contas lá, né? Que eu falei para eles que ia estudar, tal, não precisava receber salário nem nada, porque não estava trabalhando. Então eu saí da igreja em dezembro, né? De 2017. E aí 2018 inteiro eu fiquei ainda como pastor auxiliar lá, mas não recebendo nem nada, nem com nenhum vínculo empregatício. E só esperando o resultado. Imagina se eu não entro, porque você não tem a garantia de que vai entrar. E aí chegou, lá em março, dia 15 de março, chegou a notícia que eu tinha entrado. Aí foi festa, foi gritaria, foi fogos de artifício, foi tudo que você imagina. E aí foi preparar. E depois tem um longo processo preparando o visto da esposa, preparando se você tem condições de arcar com as suas despesas financeiramente, tem que provar que você tem dinheiro na conta, que vai sustentar você, enfim. Ufa, ufa. É longo, cara, mas é muito compensador. Você chega aqui, vou estudar. Você não tem que trabalhar, a bolsa cobre os seus estudos e vou me focar no que interessa. E aí é o que Deus tem me dado o privilégio de fazer. Que legal. O ambiente aí para alunos estrangeiros ou brasileiros em específico é um ambiente acolhedor? Os americanos tratam bem a gente? Ou como é que é isso aí? Cara, uma coisa bacana do seminário aqui onde eu estou, que eu estou no Calvin Theological Seminary, é um seminário que tem um traço internacional muito latente. Eu estava dando uma olhada no número de alunos que eles têm quase 50%, um pouco menos talvez, de alunos americanos, e o resto, cara, é a comunidade internacional. O líder número 1, Coreia, depois número 2, se eu não me engano, é México, aí depois você tem a China, e aí vai, os asiáticos, tem até Singapura, África, e aí vem o Brasil, somos em 4, se eu não me engano. E muito acolhedor, muito acolhedor. Tanto é que no sistema deles, vou comparar com o nosso para você fazer os cálculos aí, você chegar onde eu tô aqui. No Brasil nós temos um deão no seminário. O deão ele cuida dos alunos. Aqui eles têm 3 deões. Eles têm 2 para cuidar dos alunos internacionais, 2 para cuidar dos alunos americanos e um só específico para lidar com o aluno internacional. Só por aí você já percebe que, a atenção vai ser exclusiva. Então, é uma deona, na verdade, não sei se é deona. Que vergonha, gente. É bastidores. A gente não precisava nem falar português. Né? E aí a Dean, a Sarah Chan, é um doce de pessoa. É a pessoa mais doce que eu conheço. E ela, assim, recebeu a gente de braços abertos, todas as informações que a gente precisa. Ela te passa tudo, ela te acolhe. Enfim, te acolhe com kit, com caneca, com caderno, com não sei o quê. Tem uma semana que eles chamam de Gateway, que é onde você conhece os caras que estão chegando junto com você para o curso, e aí vocês comem juntos, tem almoço com os professores, janta com os professores. É assim, é muito gostoso. É assim, muito acolhedor, todo mundo pergunta de onde você é, pergunta como que pronuncia o seu nome, a sua esposa, o pessoal convida você para almoçar, jantar na sua casa, assim, é bem legal. Eu gosto muito do espírito acolhedor aqui, são muito hospitaleiros. E não apenas o seminário, os professores e tal, mas também tem muitas igrejas aqui em Grand Rapids, e elas são muito parceiras do seminário. Então elas vira e mexe estão aqui, né, oferecendo comida para os alunos, oferecendo roupa para os alunos, oferecendo oportunidades para os alunos, e algumas oferecendo até o púlpito para os alunos. Então tem uma escala de pregação que você pode se incluir nessa escala para pregar numa igreja que está precisando chama de pulpit supply, ou seja, é você suplementar o púlpito de uma igreja. O Weber Jr. fazia muito isso quando ele estava aqui. Ele que me contou dessa oportunidade. Eu fiz algumas vezes. E é bem bacana, isso é muito acolhedor. Eu acho que por ser internacional, eles acabam até te dando mais valor. Porque a primeira coisa que você vai ouvir é: mas então quer dizer que você fala português, espanhol e inglês? Eu falei, exatamente. Uau, você é um herói, porque aqui a gente só fala inglês, a gente acha que já está suficiente. Então, eles têm muito respeito, muita admiração. E assim, eu me sinto muito, muito confortável onde eu tô, porque é um tratamento muito, muito acima do esperado. A gente acha que vai ser
um negócio assim de competição, mas aqui pelo menos é um clima muito acolhedor, todo mundo se dá bem. Só tenho Excelente. elogios. Muito bom. Como é que a Gesier entrou na história? Onde é que ela apareceu aí nessa caminhada? Legal. A Gesier, ela é membro da igreja desde que nasceu. Ela tem berço cristão na história dela. E quando eu me converti, ela tinha 12 anos. Até então não gostava dela, assim, fisicamente. Ela era uma magrela, parecia um flamingo, entendeu? Muito magra, assim, uma menina que não me atraía em nada. Se ela ver esse áudio, ela vai concordar comigo. Mas era magrinha, magrinha. Não tinha nem interesse. De repente, aquela menina me faz 15 anos. E eu tava com os meus 17, coisa do tipo. Eu fiquei perdidamente apaixonado por aquela menina. Perdidamente apaixonado. Me deu um nó nas costas, entendeu? E aí eu tentei, né, conversar com ela, ela não quis, então me descartou, assim, de primeira. E aí, cara, eu fui viver minha vida, entendeu? Fui pro seminário, solteiro. Eu fiquei 3 anos solteiro no seminário, desde que eu tinha entrado no seminário. Não pretendia casar. É bom que eu fale isso para vocês, porque aqui é conversa de bastidor, né? Então, Uhum. pode falar a verdade. O meu plano era ser celibatário, e era um plano que eu vociferava com os amigos, até porque eles queriam me empurrar meninas e eu não queria. Eu queria me dedicar aos estudos, a escrever, ser pastor e tal. Tinha algumas referências em mente, John Stott, assim, Uhum. ah, e não queria casar. Até que aquela menina começou a dar bola para mim, de novo. E aí ela ressuscitou uma fênix que estava em cinzas por muito tempo. E foi aí, cara, eu dando aula na escola dominical na igreja, ela olhando para mim e tal, e enfim, aquele olhar 43 ou 86, não sei. Sei que eu comecei a repensar todo aquele esquema que eu tinha bolado na minha cabeça e pô, acho que eu não nasci para ser celibatário, não. E aí começamos a namorar, chamei ela para sair, começamos a namorar e deu 2 anos eu pedi ela em casamento e ela entrou para a família. Que legal. Nessa época você já tinha escrito o livro sobre namoro ou ele veio depois? Legal, pouquíssimas pessoas sabem dessa cronologia da minha vida e foi exatamente o que você falou. Eu já tinha escrito o livro antes de casar. Então, eu comecei a escrever o livro, era solteiro, porque eu estava com trabalho com os adolescentes e jovens da igreja e essa era a pergunta recorrente, né? E eu era a pessoa mais capacitada para responder, né? Queria ser celibatário. Eu preciso estudar, eu preciso estudar muito. Eu fui atrás dos livros e tal. Aí eu cheguei a uma conclusão: falta livro nessa área. Estou falando aqui de 2009. Falta livro nessa área em português e eu vou começar a escrever alguma coisa das palestras, das aulas que eu dou para eles. E comecei a transcrever as aulas. E foi quando eu estava já, se eu não me engano, no segundo ano de namoro, já às vésperas de casar, que a gente lançou a primeira edição do livro. Foi acho que 2010. Ai, meu Deus do céu. Foi alguma coisa, 2015, 2016. Lancei a primeira edição do livro. E aí casei logo em seguida, já lancei a segunda edição e corrigi os erros. Versão revisada, Logo, né? a versão é revisada, ampliada. Com o casamento já te ajuda a ver as coisas que você escreveu errado, né, primeiro. E aí foi assim, mas eu comecei a escrever o livro estando solteiro, eu desenvolvi boa parte do livro estando namorando e concluí ele antes de casar. E aí depois de casar eu fiz a segunda edição. Muito legal. E tem Ele sido é... um livro assim, cara, que eu sei que você não perguntou, mas me intrometendo no seu roteiro, eu Pode, claro. nunca tive intenção de escrever um livro sobre esse assunto. Nunca foi uma coisa que eu me interessei, até porque era celibatário, né, até então. Nunca tinha interesse de escrever sobre isso. Eu tinha interesse de escrever sobre outras coisas. Só que a necessidade eclesiástica, ela me pressionava. Então, eu acabei escrevendo. E eu acho que isso é uma coisa que tem muito a ver com o pastor. Ele faz as coisas mais pela necessidade do que pela sua própria vontade, seus desejos e tal. E foi isso que aconteceu comigo. Eu escrevi muita coisa, algumas publicadas, outras não, e por causa da necessidade da igreja. A igreja, para mim, as necessidades da igreja, para mim, tem que ser as minhas necessidades também.
E foi o que aconteceu. Saiu esse livro, saiu um outro livro que eu escrevi sobre sofrimento também. E vou lançar, se Deus quiser, no ano que vem, um livro sobre uma introdução à doutrina cristã pela Thomas Nelson, se Deus quiser, ano que vem, que é basicamente as aulas de discipulado que eu dava por 7 anos que eu dei na minha igreja. Foram mais de 100 pessoas que eu discipulei para serem batizados, e estou reformulando todo o conteúdo em formato de livro. Que Vai sair legal. provavelmente ano que vem. Então eu vivo para a igreja, para servir os irmãos e tal. Muito bom. Então já está aí um spoiler, né, para o próximo ano. E o livro que a gente mencionou está disponível na Amazon. Você encontra lá o Significado do Namoro. Tem para Kindle também, não é isso? Tem para Kindle, tem, se você for no aplicativo da Pilgrim, você encontra o audiolivro, que é ótimo, por sinal, viu? Eu ouvi o audiolivro, qualidade fantástica, e também um livro físico. Tem algumas cópias que eu guardei para recordação, deve ter umas 80. Se você tiver interesse em comprar o livro físico, é R$ 2.000 por exemplar, viu? Tem que me convencer para eu te vender. Ah, muito bom. Certo. Aí nos Estados Unidos, e a gente já está caminhando para o finalzinho, mas aí nos Estados Unidos você teve, ou está tendo oportunidades muito boas, né? Como a de participar, por exemplo, da celebração lá do Abraham Kuyper. Você mencionou, e vale a pena, né, de repente desenvolver um pouquinho isso, você acabou mudando um pouquinho da área por causa do seu orientador aí. Conta pra gente um pouco mais dessas oportunidades que se abriram, né, nesse período aí. Ótimo. Quando eu cheguei aqui no doutorado, você não precisa, para entrar no doutorado, ter um tema ou um orientador pré-fixado, ou enfim, uma matéria que você queira estudar como foco principal da sua dissertação. Você tem 2 anos para pensar sobre isso no seu coursework, que é o processo de 12 disciplinas que você tem que concluir, e a partir daí você tem tempo suficiente para desenvolver qual tópico você quer perseguir em estudos doutorais, né? E eu cheguei aqui querendo estudar a doutrina do Novo Céu e Nova Terra, que era a doutrina que eu já mencionei aqui para você, foi a minha dissertação de mestrado. Gostava muito do assunto, gosto muito do assunto, e esse era o meu plano A. Quando as aulas foram começando, eu comecei a ficar encantado por tanta coisa que eu não conhecia, assim, da tradição cristã. E eu li muitos clássicos, caras que eu nunca tinha lido, assim, a fonte primária, sabe? Eu li muito Platão, eu li muito aqueles. Uma coisa que eu gosto muito do Kelvin, eles te forçam a ler os clássicos. E nunca o clássico da mão da fonte secundária, sempre o clássico da fonte primária. Então a gente leu muito Platão, muito Aristóteles, muito Agostinho, muito Tomás de Aquino, a gente leu muito Anselmo, a gente leu Bernardo de Claraval, enfim, a gente leu os caras que formaram o imaginário cristão nos primeiros séculos até a Idade Média. Lemos muito João Calvino, muito Lutero, os pensadores contemporâneos um pouco menos, e por causa dessa jornada eu comecei a perceber que aquele meu tema do Novo Céu e Nova Terra era interessante, mas eu perdi o encanto por ele, perdi um pouco do encanto, e até porque eu tinha escrito um trabalho que tinha me satisfazido as necessidades, e falei, acho que eu vou começar a pensar em outra coisa, e aí foi nessa época que eu comecei a pensar, assim, da metade do coursework, tinha terminado o primeiro ano, o que eu vou escrever? Não sei, agora estou numa dúvida, num dilema. E foi aí que eu comecei a pensar, depois de um curso com o professor Lee Hardy, sobre a teologia da vocação. Eu tive que apresentar um seminário sobre os puritanos e a afirmação da vida ordinária, e gostei demais, cara, desse tópico. Falei, vou escrever sobre isso. Comecei a estudar, escrevi um artigo, foi inclusive publicado na Fides Reformata, do envolvimento cristão com tecnologias digitais, uma perspectiva reformada, que eu tento fazer o quê? Eu pego todo o fundamento puritano, reformado do século XVII, sobre a afirmação da vida ordinária, foi traduzido, que eu escrevi em inglês, foi traduzido para o português como afirmação da vida comum, e a partir daí eu tento desmistificar o que seria uma perspectiva cristã sobre tecnologia digital à luz desses fundamentos erigidos pela cosmovisão puritana. E, cara, foi um trabalho que eu gostei demais. Falei com o Felipe Fontes, isso aqui vai ser aqui meu tema, tal, dissertação. Se tiver um curso no Jumper sobre tecnologia, me coloca aí. Até que
Eu tive um curso com o Dr. James Bratt, que é o maior biógrafo de Kuyper, né, da atualidade. E eu tive um curso com ele. Ele é muito amigável, muito legal. A gente ficou muito amigo e eu me encantei pelo Kuyper, cara. Tinha lido muito Kuyper, né? Mas aí eu comecei a ler muito mais. E foi lendo o Kuyper, as coisas que ele escrevia, eu percebi que não sei se você já leu Lutero, mas Lutero é apaixonante. Você começa a ler Lutero, você não quer parar mais, porque ele é muito passional. Uhum. A gente gosta de ler gente passional, são interessantes. Calvino é muito bom, só que Calvino ele é mais retórico. E o Kuyper, cara, é uma figura folclórica. Acho que é o melhor jeito de descrever o Kuyper, porque é um cara que falava sobre tudo, de tudo, a partir de qualquer perspectiva que você imagine. Se fosse falar do direito, se fosse falar da arte, se fosse falar da economia, se fosse falar de política, se fosse falar sobre o movimento Holiness. Cara, e ele é um cara que escreve com a alma. E eu gostei tanto de ler o Kuyper que um dos meus professores falou o seguinte: olha, escreva uma dissertação sobre alguém que você gosta de ler. Alguém que você tem interesse, que você gosta de ler. E aí eu fiquei pensando, pô, Lutero, Calvino, William Perkins e Kuyper. São os 4 assim, que eu gosto muito de ler. Agostinho, óbvio. Eu falei, meu Deus. Eu acabei sendo fisgado pelo Kuyper, por uma forma assim, meio irresistível. Uhum. Quando eu comecei a estudar sobre o Dutch Struggle, que foi um conflito lá na Holanda, no começo do século XX, e meados do século XIX para o século XX, que foi uma disputa educacional muito forte na Holanda. E o papel de Kuyper foi assim essencial para alterar, inclusive, a Constituição holandesa, para permitir uma educação pluralista realmente real. E foi aí que eu falei, meu Deus do céu, todo mundo fala do Kuyper, mas pouca gente fala daquilo que realmente teve um legado concreto da história dele, Uhum. que é a contribuição dele para a educação. Foi aí que eu me mergulhei nesse assunto. Eu estudei muito as palestras dele, os discursos dele no parlamento e tudo mais. Me encantei pelo assunto e é sobre isso que eu estou escrevendo. E o convite para participar do aniversário de 100 anos de Abraham Kuyper foi um negócio que até confirmou esse meu desejo de estudar sobre Kuyper, que era um concurso, assim, não sei se você sabe, mas eles convidam palestrantes do mundo inteiro. E ia ser em Nova York. E abriram as inscrições, umas, sei lá, centenas e centenas de pessoas se inscreveram, e eu com meu mísero artigo lá, meio mal escrito, consegui entrar. E, pô, fiquei feliz. Aí veio a pandemia, eu não pude apresentar o artigo. Mas Deus é um Deus de surpresas, né? Eles falaram que vão fazer a conferência na Holanda, na Universidade Livre de Amsterdã, e adivinha quem foi convidado? Olha só. Bom, fui convidado para ir para a Holanda, só que agora, por causa da pandemia, né, vai ser em novembro, provavelmente vou apresentar meu trabalho virtualmente. Entendi. A não ser que eu queira pagar a passagem para ir para lá, mas tem todas as questões restritivas do vírus e tal. Uhum. Enfim, mas foram oportunidades que foram se abrindo, então acabou confirmando esse meu desejo por pesquisar sobre o Legal. pensamento de Kuyper, que é fascinante, é fascinante. Puxa. Olha, esse papo ia render muito. Eu adoraria te ouvir falar sobre os desafios de todo da produção teológica, os estudos e trabalho, junto com os dilemas e as demandas da paternidade, da vida familiar. Mas quem sabe num outro momento a gente desenvolve mais isso, né? Se vocês acompanharam esse papo aqui, vocês perceberam tanto de insights que a gente consegue ter a partir dessas coisas, né? Como é que Deus pega um headbanger e reorganiza a vida das pessoas? Como é que Deus converte uma mãe e utiliza uma mãe, né, por meio da oração para transformar a sua descendência, né? Como é que Deus pega, né, headbangers e transforma em servos do Senhor? Como é que Deus pega casais improváveis e reúne, né, candidatos ao celibato e diz, esse não é o seu caminho? Como é que Deus utiliza os seus servos moldando os seus caminhos, né? Desde o serviço dentro da igreja, seguindo para o seminário, fazendo, né, aprovações improváveis também, né? 12 presbíteros aprovando um jovenzinho já para ser candidato da igreja.
Como é que Deus coloca as pessoas certas nos lugares certos, um hotel que não foi reservado, se transforma num instrumento para que haja o estreitamento de laços e outras portas sejam abertas. Então, realmente, Exatamente. nos bastidores, a graça de Deus vai encaminhando todas as coisas. Jean, foi um prazer. Fico muito feliz em ver as coisas que Deus está fazendo em você e sou grato, né, pelas coisas que Deus está fazendo através de você na vida de tanta gente. De vez em quando alguém me manda um comentário nos stories, ou indicando alguma coisa que você colocou, ou dizendo, olha, eu vi algo parecido com o que você falou lá no Jean, ou então dizendo que chegou até o meu Instagram por meio das coisas que você comentou, ou algo assim. Então, obrigado por esse tempo aqui. Certamente essa conversa é encorajadora para muita gente, para ter um senso de realidade e perceber como é que a graça nos encaminha, né? Se você quiser deixar uma palavra Amém. final para o pessoal. A palavra final, acho que você, com muita propriedade, foi fazendo essa releitura da minha história a partir das lentes da providência, né? É o que eu queria dizer para você. Toda a sua história está sendo construída, foi construída, e na história ela vai se demonstrando, sido tecida pelas mãos do grande tapeceiro que é o nosso Deus. Então, assim, nunca pense que Deus não tem um propósito para sua vida, nunca pense que você, ah, por ter, por não ser pastor ou por ter uma outra vocação, que você está no lugar errado, você tem que ser quem Deus quer que você seja. Essa é uma coisa que você precisa entender. E os teus caminhos atualmente estão te levando para lá. A questão é você ter olhos para enxergar. E veja a sua história como uma história sendo construída pelo próprio Deus e pergunte a Ele, Senhor, como que eu posso te servir nessa vida que é tão curta, né, como sopro, como vapor? Como que eu posso dar o meu melhor para o Senhor nessa vida? E eu tenho certeza absoluta que Ele vai dirigir você. E se cerque de pessoas sábias, eu diria, esse é um outro conselho. E o Allen, com certeza, é um camarada desse. Se cerque de pessoas sábias que podem te aconselhar e que possam te mostrar como que a sua história tem sido encaminhada pelo Senhor durante os anos. E sirva a Ele com toda a sua paixão, com toda a sua alegria, não tente copiar os outros, seja você mesmo. Diante de Deus, você é imago Dei também, você está sendo formado à imagem de Cristo dia após dia, não queira ser como o pregador A, B ou C, se inspire neles, sim, mas não para ser eles, para ser quem Deus quer que você seja neste mundo. E essa é a minha palavra, e que você nunca se olhe como alguém que não pode, ou como incapaz, como alguém que não vai chegar longe. Não, você vai chegar aonde Deus abrir as portas para você entrar. E se você está precisando de portas abertas, peça para o Senhor. Afinal, como o Tiago diz lá na sua epístola, nada tendes porque não pedis. Eu peço bastante coisas para o Senhor, sim, porque Ele é meu pai, e eu, como filho chato, tenho o direito de pedir, e Ele me dá quando Ele quer. Né? Eu acabei de falar nos bastidores dos bastidores com o Allen, que estava pedindo para o Senhor um trabalho aqui no seminário, né? Por causa da pandemia, fechou tudo. E Deus me deu 3. Então, assim, pede que o Senhor dá. Às vezes dá muito, às vezes não dá nada, às vezes demora, mas em tudo que Ele faz, deixa de fazer ou deixa você em suspense, Ele é digno de ser louvado, adorado, e você não tem direito a reclamar. Então, vive a vida com essa leveza. Muito bom. A gente já mencionou o livro, você consegue encontrar aí o significado do namoro. O livro sobre o sofrimento, como é o título dele? Se Deus é justo e bom, por que sofremos? Ele só tem versão digital, por enquanto, está lá na Amazon também. E eu estava pensando em publicar ele quando voltasse para o Brasil agora no inverno, mas como está tudo fechado, eu acabei não publicando ele livre impresso, só tem o digital. Entendi. E para achar o Jean nas redes sociais, o Instagram é o Jean Francesco, com C, Chesco de Sesco, né? E Isso. canal do YouTube? Coloca Jean Francesco lá também que você vai achar. Tá lá também. Beleza. O curso sobre casamento, família, está disponível? Vagas abertas, se você quiser fazer o nosso curso Casamento Aí Vou Eu. É um curso preparatório para noivos, são 10 aulas, mais mentoria particular para você e para o seu futuro cônjuge, para a gente apertar os parafusos aí que estão soltos no seu entendimento do que é casamento, daquilo que você vai ver no casamento, e acho que
alguém exagerou quando te contou que é difícil e tal. A gente vai mostrar para vocês quais são as dificuldades e como você pode remediar essas dificuldades do casamento, de um relacionamento, a partir de ferramentas que são ferramentas dadas na Escritura Sagrada para o nosso bem. E inscrições sempre abertas, é um curso que a gente trabalha no Perpétuo. De vez em quando a gente faz o lançamento com alguma promoção, mas está lá na Hotmart. Se você tiver interesse em falar comigo, eu te passo o link para você poder adquirir. Se você está interessado em casar, eu acho muito importante você se preparar. Como para tudo na vida, né, Alan? Se você quer pilotar um avião, você se prepara bem. Se você quer ser pastor, você se prepara bem. Se você quer ter filhos, você vai fazer um curso, você vai ler um livro sobre paternidade. Agora, muitas vezes as pessoas estão entrando no casamento sem nem saber o que é casamento. E não é à toa que os divórcios estão aí galopantes, né? Então prepare-se, descubra o que é casamento. Tem vários livros excelentes por aí, que assim, não precisa nem de curso, era só ler o livro do Tim Keller, o livro do John Piper, enfim, livros excelentes. Agora, na prática, alguns livros não te dão essas ferramentas, não te dão os macetes. É isso que o meu humilde curso faz. Ele não substitui nenhum arcabouço teórico dos grandes livros. Ele te dá na prática os desafios, as dificuldades, como você pode remediá-las com o Evangelho. Muito legal. Pessoal, obrigado por terem acompanhado aqui. Jean, obrigado mais uma vez. E a gente se vê no próximo encontro aí dos bastidores. Deus abençoe. Tchau.